Séries com 7, 8 e até 9 temporadas, com 20 episódios em cada uma delas, trilhas sonoras inesquecíveis e aquela sensação de que a gente pertencia a esse universo. As novas gerações e as gerações que cresceram com essas produções estão descobrindo e redescobrindo essas séries, e dificilmente a gente vai voltar a ter produções desse tipo no cenário atual. Oi, eu sou a Nath, @blog Netflix, aqui nas outras redes, e hoje nós vamos falar sobre as séries dos anos 90, 2000, essas séries antigas que estão voltando a ter um hype ou então que nunca saíram da nossa mente, que permaneceram nas rodas de conversa, gerando discussões e engajamento por essa comunidade tão apaixonada por esses universos. Existem coisas muito legais nessas séries mais antigas, dos anos 90, 2000 e até meados de 2010, que tornam essas produções muito únicas e que fazem elas ficarem até hoje na nossa mente, no nosso coração. Elas continuam tão populares que estão retornando, por exemplo, para o catálogo da Netflix, como The Vampire Diaries e One Tree Hill. Um dos pontos fortes é que essas séries, em sua grande maioria, tinham pelo menos 20 episódios por temporada. Você já se deparou com uma série nova dessa época que você ainda não assistiu e viu que tinha mais de 100 episódios ali para você desbravar? Pois é, pra mim, esse é o verdadeiro sinônimo de maratona. Os arcos dos personagens eram desenvolvidos com mais calma, a gente passava muito mais tempo envolvido nas histórias e nos dramas e se sentindo ali parte dessas séries. Hoje é quase impossível a gente ver produções que consigam ter esse número de episódios, até porque os custos são muito altos e também tem muitas outras coisas envolvidas, como por exemplo a janela de lançamento de séries novas, que muitas vezes acontecem até todos os episódios de uma temporada por vez, quando antigamente a gente tinha episódios que eram semanalmente lançados e às vezes a gente ficava meses acompanhando aquela temporada. E isso leva ao ponto seguinte, que é número de temporadas que essas séries tinham. Pelo menos 6, 7, 8, 9 até 10 temporadas, muitas delas tiveram. The Vampire Diaries, One Tree Hill, Sex and the City, Grey's Anatomy, Friends, How I Met Your Mother são exemplos de série que tiveram muitas temporadas nesse formato de 20 ou mais episódios. Algumas dessas séries chegaram a ficar no ar por mais de 10 anos. Imagina como é para você ficar tanto tempo acompanhando uma história, personagens, você realmente conseguia se sentir parte daquilo ali e criar um laço muito grande com essas histórias. Histórias que muitas vezes passaram por grandes momentos de definição das nossas vidas, como por exemplo a infância e a adolescência. E talvez por isso a gente tenha criado essa memória afetiva tão grande, esse carinho tão grande por essas produções que hoje a gente costuma revisitar ou então conhecer ali as que a gente não conseguiu ver na época que éramos adolescentes e crianças. Outra coisa muito marcante dessas séries eram as aberturas, que tinham temas próprios e eram verdadeiros rituais pra gente. A gente não tinha a opção de pular, ainda bem, porque eram momentos assim, meio que um ritual da gente estar ali assistindo um novo episódio daquela série que a gente amava acompanhar. Trilhas como California, de The Phantom Planet, ou então I Don't Want to Be, do Gavin DeGraw, que marcaram a abertura de séries tão icônicas pra gente, são impossíveis de esquecer até hoje. E ainda no quesito música, a gente também estava muito bem servido nas trilhas sonoras dessas produções. Uma geração inteira de fãs de indie, rock e pop surgiram assistindo a essas séries. Eram músicas que embalavam os dramas, os romances de Tree Hill, de O.C., de Mystic Falls. The Vampire Diaries, por exemplo, conseguiu reunir músicas do Lifehouse, Adele, Florence and the Machine, Arctic Monkeys e muitos outros artistas muito icônicos do período que estavam lá acompanhando todos os dramas de Damon, Helena e Stefan. Inclusive, The teve um episódio muito icônico, que é o 4º da 2ª temporada, em que ninguém menos que The Killers foi se apresentar. O episódio intitulado The New Era mostra a banda The Killers indo se apresentar em uma casa de show da cidade, e eles cantaram grandes sucessos como Mr. Brightside, Smile Like You Mean It e Everything Will Be Alright. Impossível esquecer essas participações tão icônicas que a gente tinha nessas séries. Falando em aparições de celebridades, isso era outro ponto que a gente tinha muito nessas séries dessas épocas. Celebridades, pessoas famosas que faziam ali uma pontinha em um episódio ou dois. Em How I Met Your Mother, por exemplo, a gente teve a participação de ninguém menos que Britney Spears em 2 episódios da 3ª temporada. E ela interpretou a recepcionista Abby, que teve um breve envolvimento romântico ali com o Barney. Em One Tree Hill, nos episódios 15, 18 e 19, por exemplo, a gente teve a participação do baixista Pete, da banda Fall Out Boys. Além de se apresentar em um show com a banda, também teve um arco de envolvimento com os personagens principais da história. E um breve affair com a Peyton. A gente teve também, durante todo esse tempo, muitas referências à cultura pop. Gilmore Girls é uma grande referência nesse quesito. Em todas as temporadas,
temporadas tínhamos diálogos que iam de Madonna a The White Stripes, com Lorelai, Lane e Rory sempre muito afiadas quando o assunto era referências à cultura pop. Outro ponto que eu gosto muito são os episódios temáticos. Natal, Ano Novo, Halloween e Ação de Graças sempre estavam presentes em forma de episódios especiais nessas séries. Dawson's Creek, por exemplo, era campeã de episódios de Halloween, trazendo inclusive referências, por exemplo, à Bruxa de Blair em um episódio desses. Essas e outras coisas fizeram essas séries serem verdadeiros fenômenos e continuarem na nossa memória por muito tempo. Talvez por isso elas continuem gerando muita interação dos fãs novos e também dos mais antigos que adoram revisitar esses momentos icônicos. Mas me conta aqui, qual dessas séries marcou muito você e o que é que torna ela tão especial? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, considere deixar um gostei e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Vejo vocês em breve!